Como discordar de alguém sem atacar, sem brigar, sem ofender? É possível expor o seu ponto de vista, discordar de alguém sem ofensas? Oi, gente, tudo bem com vocês? Que legal ter vocês por aqui. Sejam muito bem-vindos a este canal. E no vídeo de hoje vamos fazer mais uma reflexão. Dessa vez o tema vai ser como discordar de alguém sem ofender. Isso é possível? E antes de irmos diretamente para o vídeo, eu já peço que se você gostou do tema, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos que eu estarei trazendo aqui. E você que já é inscrito, muito obrigado por estar fazendo parte do crescimento deste canal. Fiquem todos à vontade para comentar bastante aqui embaixo, para que a gente possa interagir da melhor maneira possível. Vamos lá para o vídeo? E eu já começo afirmando para vocês que sim, é possível discordar sem ofender. Eu posso expor o meu ponto de vista sem precisar denegrir, sem precisar atacar ninguém. Para isso, precisamos entender que a forma como pensamos, a nossa opinião depende da nossa cultura, da forma como fomos criados e do nosso modo de viver, da nossa vivência. Porque, como pessoas diferentes que somos, logicamente pensamos diferente. A gente precisa entender isso, respeitar a opinião dos outros e saber que ninguém é o dono da verdade. Todos nós temos a nossa própria verdade, mas existem diferentes pontos de vista. E é fundamental que a gente consiga entender e compreender isso. Afinal, o fato de pensarmos diferente não nos dá direito de ofender as pessoas ou de nos achar melhor do que os outros, e muito menos de considerá-los como o nosso inimigo. Apenas são pessoas que pensam diferente, que têm um ponto de vista diferente do nosso, só isso. Nós não sabemos de tudo e nem tampouco somos o dono da razão. Porque, pensem comigo, se todo mundo gostasse do azul, o que seria do vermelho? Num exemplo bem simples, existem várias cores e cada um de nós temos preferência por determinada cor. E isso não nos faz melhores e nem piores do que ninguém. É apenas uma questão de opinião, é uma questão de preferência. E o que nós precisamos realmente é ter cuidado com a forma de discordar. Nós temos o direito, devemos discordar, sim. Agora, a forma como a gente vai discordar de determinado assunto ou de alguém é que vai realmente fazer a diferença. Por isso, é muito importante a gente ficar atento ao nosso modo de discordar. Por exemplo, quando começamos a discordar de alguém, afirmando com todas as letras que ele está errado, que a opinião dele está errada, nesse momento nós despertamos no outro um instinto de defesa. E logo, a primeira atitude dele vai ser nos atacar. Daí começa o bate-boca, começa as discussões desnecessárias e muda o rumo de toda a conversa. Tira o sentido do que estava sendo discutido inicialmente e parte para um viés totalmente o contrário do que tinha sido começado a conversar no início. Então, o melhor a se fazer é expor o nosso ponto de vista, mas sem querer impor. Eu não posso querer que o outro aceite o meu ponto de vista como única verdade, se ele já tem uma verdade própria de acordo com o modo de ser dele. Então, cada um de nós temos um modo de pensar e nós não temos como mudar isso no outro. O que podemos sim é expor o nosso ponto de vista e com argumentos que reforcem o que a gente está dizendo, possa então convencer a pessoa a começar a pensar em outro ponto de vista. Afinal, as duas opiniões estão certas. O que existe são pontos de vista diferentes. Eu estarei defendendo uma ideia de acordo do ponto de vista em que eu estou e a pessoa que está debatendo comigo, ela tem um outro ângulo, ela tem um outro ponto de vista, por isso essa é a opinião dela. Então, é importante que as opiniões sejam respeitadas e que a gente consiga chegar num consenso do que realmente é certo, do que realmente importa. Um dos maiores problemas de uma discussão é que a gente está ali ouvindo, mas pensando no que vai responder. Ao invés de a gente estar focado, prestando atenção no que está sendo argumentado, a gente já fica pensando, enquanto o outro está falando, a gente já fica ali pensando no que vai dizer para contra-atacar. E aí é onde gera a discórdia, porque não leva a lugar nenhum. O ideal é que cada um procure entender o ponto de vista do outro, procure analisar o que realmente faz sentido no que está sendo dito, para concluir se realmente faz ou não sentido o que o outro está dizendo. Por isso, nós precisamos desenvolver em nós a arte do desacordo, que é simplesmente discordar sem ofender. É sempre possível aprender algo novo quando a gente para, escuta e procura entender o que o outro está dizendo. Caso contrário, se eu acredito que eu estou com a razão, que a minha verdade é a única verdade,
eu estarei desperdiçando a oportunidade de ganhar um pouco mais de conhecimento e de me tornar uma pessoa com um ponto de vista mais amplo e mais abrangente. A falta de conhecimento sobre o assunto é um outro ponto importante que geram ofensas e conflitos durante uma discussão. Quando eu não tenho um argumento suficiente para debater com a pessoa, aí eu parto para o ataque ofendendo. Ou seja, eu mudo totalmente o foco do que estava sendo conversado e parto para a agressão, seja verbal, física, enfim, qualquer tipo de agressão que pode ser gerada devido à discórdia, devido ao modo diferente como pensamos. E, claro, pensamos e não respeitamos, porque pensamos diferente, mas se respeitarmos a opinião de cada um, com certeza a gente vai saber dialogar, vai saber tratar sobre determinado assunto sem precisar se alterar, sem precisar partir para a ignorância. Então, diante de uma discussão sobre um determinado assunto, não existe ninguém certo ou errado. O que existe são duas pessoas com suas próprias verdades que precisam ser assimiladas para gerar uma nova opinião, para gerar um novo conceito sobre determinado problema ou assunto. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu joinha para estar fortalecendo o canal. E eu deixo vocês com a frase de Isaac Newton que diz o seguinte: o que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano. Essa foi a reflexão de hoje e eu espero por vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal!